Olá, boas-vindas! Nesse vídeo vamos falar sobre ética na engenharia de software. Muitas pessoas usam computadores e são afetadas por eles sem nem perceber. É muito importante compreender a ética relacionada ao projeto, relacionada ao desenvolvimento, relacionada ao comportamento e também ao uso de sistemas computacionais. Primeiramente, a engenharia de software ela envolve uma responsabilidade mais ampla do que apenas a aplicação de habilidades técnicas. Além disso, os engenheiros de software devem agir com honestidade e também responsabilidade para serem respeitados como profissionais. Um código de ética funciona como um guia para que os desenvolvedores de software possam conhecer todos os atributos relacionados aí à ética de desenvolvimento. E por fim, entre violar a lei e agir moralmente correto, existe uma grande zona aí, digamos, muito nebulosa. E o código de ética, ele apresenta um conjunto de princípios aí moralmente corretos. Ele fala da responsabilidade profissional, né, envolvendo as várias questões importantes que são inatas, próprias aí da engenharia de software. Apresento, agora na sequência, 4 questões críticas de responsabilidade. A primeira delas é a confidencialidade. Frequentemente, engenheiros de software têm acesso a dados confidenciais e também sigilosos. Todo engenheiro profissional deve sempre respeitar a questão da confidencialidade, mesmo que não haja um acordo formal assinado. Os dados não devem ser adicionados, modificados, excluídos ou mesmo compartilhados com outras pessoas ou empresas. Posteriormente vem a competência. Essa é mais difícil de gerenciar e controlar. Às vezes, pensamos que temos competência suficiente para realizar uma determinada tarefa, mas talvez não tenhamos a expertise ou a experiência necessária. Na verdade, as pessoas tendem a superestimar a si mesmas. Outra questão são os direitos de propriedade intelectual. E aqui novamente surgem ambiguidades. Por um lado, um novo produto não pode violar os direitos de outras empresas. Isso significa que engenheiros, ao desenvolver recursos em um determinado software, ou mesmo ao usarem recursos externos, não devem infringir de maneira nenhuma, em hipótese alguma, a lei. Por outro lado, o software deve proteger a propriedade intelectual do cliente ou do funcionário. Tenha certeza que você não poderá dizer que não era a sua responsabilidade entender das leis, dos contratos ou qualquer coisa do tipo. E sem dúvida é seu dever ou dever do engenheiro de software conhecer e se interessar por direitos de propriedade intelectual. E a última questão é o uso indevido de computadores. Engenheiros podem ter acesso aos computadores dos clientes ou a outros recursos. Resumidamente, eles podem fazer ou determinar qualquer situação com aquele dispositivo. Por exemplo, instalar um jogo de computador, instalar um software de mineração de bitcoins, ou até mesmo instalar um vírus no computador. Isso representa o uso indevido de recursos do cliente. Desde instalar um jogo aparentemente inofensivo, mas que pode abrir ali backdoors e comprometer a segurança da empresa, passando aí por um script de mineração de bitcoins que pode aproveitar da capacidade computacional ociosa, que representa uma violação de recursos de terceiros, que pode ser caracterizada como um potencial crime cibernético. E finalizando com um caso mais extremo, já pensou se um desenvolvedor acessa os dados médicos de um paciente apenas por curiosidade? O acesso indevido a dados sensíveis, como o prontuário de um paciente, é uma situação bastante grave. Viola diretamente os princípios da privacidade e da confidencialidade, né? Especialmente em sistemas críticos e sensíveis, tratando aí a área da saúde, setores bancários e a própria educação. Portanto, os engenheiros não devem usar esses dispositivos de forma inadequada ou para fins não autorizados. Neste contexto, não existe ferramenta técnica ou um dispositivo que possa controlar todos esses aspectos. E para isso, a ACM, né, a Association for Computing Machinery, e também o I3E, o Institute of Electrical and Electronics Engineers, criaram juntos, lá em 1997, um código de 8 princípios éticos denominado de Código de Ética e Prática Profissional de Engenharia de Software.
Esse código ele foi criado para orientar o comportamento ético dos engenheiros de software, reconhecendo o impacto crescente que os sistemas computacionais têm na sociedade. Esses profissionais, ao participarem diretamente do desenvolvimento, da manutenção e também do ensino da engenharia de software, possuem grande potencial para causar benefícios e também danos. Por isso, o código estabelece 8 princípios que visam garantir as suas ações, né, e que também elas sejam voltadas ao bem comum, promovendo a responsabilidade e também o respeito humano e a integridade dentro da profissão. O código não deve ser interpretado como um conjunto de regras rígidas ou como uma fórmula de ética automática, mas sim como um guia fundamentado, com valores que exige julgamento moral diante de dilemas reais. Ele estimula a reflexão sobre o impacto social do trabalho técnico, especialmente sobre os mais vulneráveis, e também reforça o compromisso com o interesse público. Além de tudo, ele serve como uma base para decisões individuais e também coletivas, e o código ele procura aí cumprir uma função educativa, ajudando a formar a consciência ética de futuros profissionais e também informando a sociedade sobre os padrões da engenharia de software responsável. Neste contexto, vamos apresentar de modo introdutório alguns princípios. E para informações mais detalhadas, você pode acessar o link nas informações aí do presente vídeo. O primeiro princípio é o interesse público. Os engenheiros de software devem agir de maneira consciente com o interesse público. Nenhuma outra parte envolvida no projeto, nenhum stakeholder, cliente, usuário ou empregador está acima do interesse da sociedade, ou seja, o interesse público. Portanto, ninguém está acima desse tipo de interesse. E os engenheiros devem assumir total responsabilidade aí pelo seu trabalho. E os engenheiros de software, eles devem sempre garantir e agir pensando no bem-estar da sociedade. Isso significa assumir responsabilidade pelo próprio trabalho, garantir que os softwares sejam seguros e úteis, comunicar riscos quando identificados e também evitar qualquer forma de engano. Por exemplo, se alguém pedir para criar um script de sistema que possa comprometer os recursos computacionais, comprometer a segurança ou até mesmo que possa prejudicar outras pessoas, você não deve fazer isso e tem que ir além, tem que combater qualquer prática dessa natureza. O segundo princípio é chamado de cliente e empregador. Esse princípio ele indica que os engenheiros de software devem agir de maneira atenta aos melhores interesses de seus clientes e empregadores, sempre em consonância com o interesse público. Claro que essas duas partes frequentemente entram em conflito. Uma quer um produto mais barato, a outra quer qualidade. Então, é o dever desse engenheiro de software encontrar um equilíbrio. Devem também trabalhar apenas dentro das suas competências, respeitando aí mais uma vez a confidencialidade de informações, usar os recursos somente com autorização e relatar riscos técnicos, legais ou sociais de forma transparente. E também deve evitar conflitos de interesse. O terceiro princípio é o produto. Engenheiros de software devem garantir que seus produtos e modificações atendam aos mais altos padrões de qualidade, segurança e também responsabilidade profissional. Isso inclui entender e documentar bem os requisitos, utilizar métodos adequados, fazer testes rigorosos, estimar custos e prazos de forma realista, respeitar a privacidade dos usuários e tratar com seriedade tanto o desenvolvimento quanto a manutenção. Eles também devem lidar com os dados de forma ética e manter a integridade das informações em todo o processo. O quarto princípio se chama decisões, que também frequentemente é traduzido como julgamento ou julgamento profissional. Os engenheiros de software eles devem agir com a integridade e independência ao tomar decisões profissionais. Eles devem equilibrar julgamentos tidos como técnicos, frente a valores humanos, manter a objetividade nas avaliações, evitar também as práticas financeiras enganosas e divulgar qualquer conflito de interesse. Além disso, só devem aprovar documentos dentro da sua competência e recusar a participação em decisões quando houver potenciais conflitos de interesse. E muitas vezes esses conflitos de interesse eles não estão devidamente declarados. O quinto princípio é a gestão.
Neste contexto, afirma que gestores e líderes devem promover e incentivar abordagens éticas no desenvolvimento e na manutenção do software. Como líder, e como líder de uma equipe dentro aí da área da computação, você deve garantir uma boa gestão de qualquer projeto em que estiver envolvido, incluindo procedimentos eficazes de garantia de qualidade, segurança, mais uma vez a transparência e a redução de riscos em todas as etapas dos projetos. Devem também comunicar claramente as regras e as expectativas. Respeitar a questão, novamente a gente invoca a questão da confidencialidade, distribuir as tarefas de um modo justo, oferecer uma remuneração adequada, evitar conflitos e também proteger profissionais que levantem preocupações éticas. Seja, acima de tudo, honesto com os colaboradores do projeto e também realistas sobre os custos, prazos, qualidade e os resultados esperados. O sexto item é a profissão. Já discutimos que engenheiros de software não devem subestimar suas habilidades e também devem promover a integridade e reputação da profissão, conforme, mais uma vez, o interesse público. Consta que devemos trabalhar sem interesses, interesses pessoais, para que não comprometa a ética profissional, garantir o cumprimento da lei, identificar e corrigir erros e violações que infringam o código de ética e também a prática profissional. Devemos promover o conhecimento público sobre a engenharia de software e também expandir os próprios conhecimentos, participando de reuniões, de conferências, atualizações profissionais como um todo. O sétimo princípio são os colegas. Engenheiros de software devem apoiar e ser justos com seus colegas, incentivando o cumprimento do código e também reconhecendo o trabalho de uma maneira justa. Incentive os colegas, ajude-os a progredir profissionalmente e forneçam feedback sobre as suas opiniões e também preocupações. E o oitavo e último princípio é o chamado self, ou si mesmo. Engenheiros de software são continuamente envolvidos no processo de aprendizagem relacionado à prática da profissão e devem promover uma abordagem ética para a sua atuação profissional. Em síntese, esses princípios visam garantir que engenheiros de software ajam eticamente e tomem decisões éticas em seu trabalho, ao invés de simplesmente seguir regras ou ordens de clientes. Considerem quem será impactado por suas decisões e, acima de tudo, se preocupem com o bem-estar e a segurança de acordo com o interesse público. Posteriormente, o código ele foi atualizado, contudo, é importante compreender as bases. Esse código de ética ele foi apresentado e foi publicado em 1997 e ainda é considerado um dos principais documentos de referência ética para engenheiros de software. No entanto, não é o código de ética mais atualizado da CM, em geral, que teremos a oportunidade de trabalhar em vídeos futuros. Obrigado pela atenção e até uma próxima.